Então, Volo, você poderia nos contar algumas das experiências que você viveu quando Chiara decidiu abrir os focolares no Brasil? Eu vou ser bastante sintético, né? No verão de 1959, na Itália, estava presente na Mariápolis, realizada nos Alpes, em Fiera di Primeiro, que teve a participação de 10.000 pessoas vindas não só de toda a Europa, mas também pela primeira vez de outro continente. Era um pequeno grupo de 5 pessoas, um sacerdote e 4 moças, entre as quais Vera e Inês. Todos brasileiros, vindos de Recife. Lembro que eu também fiquei emocionado quando se apresentaram no palco cantando aquela canção que todos nós conhecemos, Vento que balança as palmas do coqueiros. Tinha algo de exótico, né, que nos impressionava. Na verdade, a nossa emoção, porém, era justificada, porque este grupo, mesmo pequeno, era a demonstração que o ideal começava a chegar até os últimos confins da terra. Segundo aquela famosa oração do Salmo 2, da Missa de Cristo Rei, que Chiara, com as primeiras focolarinas, dirigiu ao Pai ainda nos primeiros tempos do movimento. Pede-me e te darei em herança todas as gentes e a terra até os últimos confins. Depois, na medida em que se aproximava o fim da Mariápolis, crescia em todos nós a ânsia das decisões que estavam em pauta em relação à abertura dos primeiros focolares no Brasil. Até que um dia, inesperadamente, tive a surpresa de ser chamado por Padre Foresi. Ao longo do caminho que levava para sua casa, encontrei primeiro Gianni Busellato e logo em seguida Marisa Cerini e Violetta Sartori. Ao descobrir que tínhamos recebido o mesmo convite, começamos então a suspeitar alguma coisa. A suspeita depois se transformaram em certeza quando, ao chegar na casa, vimos Marcos, Lia e Fiore à nossa espera. Pouco depois, o próprio Padre Foresi nos confirmou que tínhamos sido escolhidos para abrir os primeiros focolares fora da Europa, exatamente em São Paulo, onde Lia e Fiore, na viagem anterior, já tinham alugado um apartamento. Começaram então os preparativos, inclusive com algumas aulas de português, em vista da viagem. No entanto, apareceu de improviso uma novidade importante, absolutamente inesperada. Aconteceu que, após a volta do grupo dos brasileiros a Recife, Chiara recebeu uma mensagem do novo arcebispo. Sugeria simplesmente a escolha de Recife para a abertura dos primeiros centros do movimento no Brasil. A esse respeito, é bom saber que, no ano anterior, depois da chegada de Marcos, Lia e Fiore, também o arcebispo de então lhes tinha pedido de não continuar a viagem para o sul sem antes formar ali um grupo do movimento. Além disso, em nenhuma outra localidade visitada depois por eles, o ideal tinha sido acolhido de maneira tão aberta e generosa quanto em Recife. E por fim,
Os primeiros representantes do Brasil na Mariápolis de 1959 na Itália vieram de onde? De Recife. Agora podemos entender melhor por que Chiara aderiu imediatamente ao pedido do bispo. 2 meses depois do fim da Mariápolis, chegou finalmente a hora de iniciar a grande aventura. Estávamos em Roma. O dia da nossa partida caiu exatamente em 25 de outubro, festa de Cristo Rei. Também esta inesperada coincidência parecia confirmar mais uma vez a existência de um misterioso plano de Deus. Chegamos em Recife de navio na manhã do dia 5 de novembro. Antes da chegada, lembro muito bem, cruzamos o mar com as primeiras jangadas, enquanto aparecia de longe a faixa branca das praias paraibanas, coroada pelo verde dos coqueiros. E depois, aproximando-me cada vez mais, o Morro de Olinda. E no fim, o porto de Recife, onde atracamos por volta de meio-dia. Pouco depois, houve o encontro com os primeiros representantes da pequena comunidade de Recife que subiram no navio. Entre eles, lembro-me de Vera, logicamente, Inês, mas também Heleno e Rami, com os quais tentamos imediatamente nos comunicar, recorrendo ao nosso modestíssimo vocabulário português. Do porto, fomos diretamente para o apartamento que Vera e Inês tinham alugado e mobiliado em parte para acolher o focolare feminino. Nós, focolarinos, antes de alugar um apartamento, fomos hospedados provisoriamente numa sala da igreja do Espinheiro, praticamente vazia, onde, para nossa surpresa, o único enfeite era um grande quadro de Cristo Rei pendurado na parede.